Será que o atacante holandês Memphis respondeu o Corinthians recusando a proposta de renovação de contrato? Timão acertou a renovação do empréstimo do jovem goleiro Matheus Donelli, com o clube dos Emirados Árabes Unidos, até o final dessa temporada. E após 10 dias de trabalhos intensos no CT Dr. Joaquim Grava, o elenco do Timão ganhou folga. Salve, galera, nação corintiana, bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like e o hype. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre dia de descansos para os jogadores. Após 10 dias de trabalhos intensos no CT Dr. Joaquim Grava, o elenco ganhou folga. O Corinthians entrou em campo pela última vez de forma oficial no dia 30 de maio, quando o Timão foi até a Arena do Grêmio, vitória sobre o Grêmio por 3-1, 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após aquela partida, os jogadores ganharam férias, descansos, viajaram, curtiram com as suas famílias e no dia 25 de junho, os jogadores se reapresentaram no CT Dr. Joaquim Grava, iniciando os trabalhos visando esse segundo semestre dessa temporada 2026. E de lá para cá, foram 10 dias consecutivos de trabalhos. E hoje, domingo, dia 5 de julho, o elenco ganhou esse dia livre. Folga para os jogadores do Corinthians. Fernando Diniz, que vem trabalhando forte. Inclusive, tivemos trabalhos em 2 períodos para que o Corinthians volte forte para os compromissos que teremos nesse segundo semestre, destacando que o Corinthians tem que subir na tabela do Campeonato Brasileiro, estamos no meio da tabela, inclusive chegamos a ficar na zona do rebaixamento, então é ter uma sequência de vitórias e absolutamente ter tranquilidade pensando nas decisões. Estamos nas oitavas de final da Copa do Brasil, onde decidiremos a vaga contra o Internacional, e na Libertadores da América estamos nas oitavas de final também, e vamos decidir uma vaga às quartas de final contra o Rosário Central da Argentina. Então, 10 dias seguidos de trabalhos fortes e folga para os jogadores no domingo. A minha opinião quanto ao elenco ter recebido folga nesse dia de hoje é a seguinte: vou ser sincero com vocês, eu não me lembro da última vez que eu concordei com um planejamento de trabalhos, de treinamentos. Por quê? Quem me acompanha sabe que eu sempre falei, Corinthians, quando tinha dias livres, tinha que aproveitar o máximo possível. Treinos em 2 períodos. Por exemplo, tático de manhã, físico à tarde ou vice-versa. Isso não acontecia. Mas dessa vez, com o Fernando Diniz, está acontecendo. Não foram todos os dias, e não é necessário. Mas, em alguns dias, tivemos trabalhos 2 vezes no mesmo dia. De manhã, o Fernando Diniz buscando a melhoria, tentando implantar o dinizismo, e à tarde os jogadores somente na academia fazendo trabalhos físicos. Então, eu particularmente gostei muito dessa primeira parte, podemos considerar assim, esses primeiros 10 dias. Então, concordo com a folga de hoje, com o descanso de hoje, domingo, no dia 5 de julho, e tomara que os jogadores voltem descansados, fortalecidos, visando essa segunda etapa, porque daqui a uma semana, no próximo domingo, o Corinthians vai voltar a campo, vai ser um amistoso, jogo no Paraná contra a equipe do Cascavel, e ali já poderemos ter uma noção mínima, por exemplo, de como vai ser o desempenho da equipe. E agora vamos falar sobre acordo de renovação de contrato, só que é contrato de empréstimo de jovem goleiro que perdeu espaço no Timão. O Corinthians renovou o contrato de empréstimo do Donelli com o clube dos Emirados Árabes Unidos. O Donelli acabou perdendo espaços no início dessa temporada. O Donelli, por exemplo, que sempre foi o reserva imediato do paredão Hugo Souza, acabou perdendo espaços e perdeu essa condição, por exemplo, para o Felipe Longo. O Donelli, inclusive, com o Dorival Júnior, após, por exemplo, o Cauê ter se destacado, o Cauê que hoje é o reserva imediato do Hugo Souza, o Donelli chegou até a ser afastado
dos jogos pelo Dorival Júnior. Não estava treinando separado do grupo, mas não estava mais sendo relacionado. Devido, então, à falta de espaço, os representantes dele começaram a procurar opções, até que encontraram uma equipe dos Emirados Árabes Unidos, o Shabab Al-Ahly, e o Donelli se transferiu no início dessa temporada. Ficou lá alguns meses, não foi relacionado para nenhum jogo e o contrato encerrou no último dia 30 de junho. Então, muitos acreditavam que de repente ele poderia até voltar e, claro, as dúvidas se ele de repente seria aproveitado pelo Fernando Diniz. Mas um novo acordo foi feito. O Corinthians renovou o empréstimo com o Shabab Al-Ahly. O Donelli vai permanecer no clube de Dubai até o final dessa temporada 2026 e pelas informações dessa vez, o jogador tem a garantia que ele terá oportunidades. Enfim, então Donelli garantido na equipe do Shabab Al-Ahly até o fim de 2026. A minha opinião, quanto ao Corinthians ter renovado o contrato de empréstimo do Donelli é a seguinte: estamos falando de um jogador que fez toda a base pelo Timão até chegar aos profissionais. Donelli, além de jogador, ele é torcedor do Corinthians. Só que, infelizmente, o Donelli, o que ele tem de comprometimento, o que ele tem de amor ao clube, acabou faltando dentro de campo. O Donelli teve bons momentos, mas acabou tendo lances muito questionáveis e acabou falhando em determinados momentos, foi bastante criticado, até que acabou perdendo muitos espaços. Eu, particularmente, torço muito para que o Donelli evolua, mas na condição que ele estava, no momento que ele foi afastado, infelizmente não tinha condições dele seguir. Então, Donelli é goleiro do Corinthians, tem contrato ainda até o final do ano que vem, então vamos torcer para que ele ganhe espaços e para que ele evolua. De repente, quem sabe o jogador ali não se destaca e de repente não possa ser comprado, possa ali render alguns milhões para o Corinthians ou de repente possa voltar mais valorizado com mais experiência. Eu particularmente vou torcer muito por ele, afinal de contas como eu disse, um menino sempre dedicado ao Corinthians, formado no Timão, e é um atleta do clube, então vamos torcer para que evolua. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre um dos assuntos mais comentados dos últimos dias: Memphis. Será que o Memphis já respondeu o Corinthians? E a resposta do Memphis é a recusa da proposta de renovação de contrato. O Memphis não está mais disputando a Copa do Mundo. A sua seleção, a seleção da Holanda, foi eliminada no último dia 29 e a partir daí as atenções ficaram voltadas sobre o futuro do jogador. Memphis tem contrato com o Corinthians apenas até o último dia desse mês e absolutamente que nós estamos nas expectativas sobre o que vai acontecer. Até o momento, o Corinthians não fez nenhum pronunciamento de forma oficial sobre a situação do jogador. O que sabemos, por exemplo, são informações de bastidores que chegam, mas nada oficializado, é que o Memphis vai ganhar entre 10 a 15 dias de férias. Há quem diga que, na verdade, o Corinthians deu 25 dias de férias para o Memphis, o mesmo período que os jogadores tiveram após aquela partida contra o Grêmio no dia 30 de maio. Então, ainda não sabemos exatamente quando que o Memphis deverá retornar ao Corinthians e, como eu disse, ele tem contrato até o final desse mês. Informações também garantem que o Corinthians enviou uma proposta de renovação de contrato para o Memphis de cerca de R$1.800.000 por mês em salários, com reduções de bonificações e tudo mais, tudo que o Memphis tinha no contrato dele que eram colocados como aditivos. Então, vamos lá. Algumas informações diferentes começaram a chegar, como, por exemplo, do jornalista Samir Carvalho, do canal do YouTube Café do Setorista, que garante que o Memphis respondeu o Corinthians. E a resposta foi de recusa. O Memphis não quer ganhar apenas R$1.800.000 por mês. Lembrando que o Corinthians tem uma dívida com jogadores de mais de R$40 milhões, que também terá que ser negociada e parcelada. E claro, se o contrato for renovado, será diluído. E também temos
a informação do blog do Macedo que garante que o Memphis não recusou a proposta, que na verdade as conversas seguem, as negociações continuam e que o jogador ainda não respondeu se aceita ou não essa proposta do Corinthians. Então, ainda não temos nada confirmado, nada oficializado sobre o jogador vindo diretamente do clube, mas eu acredito que nos próximos dias deveremos ter alguma novidade mais concreta em relação a essa possibilidade de renovação de contrato do jogador ou não. Então, no momento, podemos dizer que o Corinthians ainda aguarda a resposta do jogador pelas informações do Macedo, ou que ele já recusou a proposta de 1.800.000, como disse o Café de Setorista. Enfim, vamos aguardar que nos próximos dias deveremos ter novidades. A minha opinião quanto a toda essa questão envolvendo o Memphis é a seguinte. Vamos lá. Primeiramente, eu, particularmente, vejo da seguinte forma. O Memphis, ele foi eliminado, a seleção da Holanda foi eliminada da Copa do Mundo no último dia 29. Então, acredito que ali nos primeiros dias, toda a preparação para o jogador e a delegação da seleção da Holanda deixarem a Copa do Mundo, o Memphis, quando a Holanda foi eliminada mesmo, eles jogaram no México. Então, acredito que ali os 2, 3 primeiros dias, as atenções do jogador ficaram voltadas para essa questão de deixar ali o território da Copa. Depois disso, o Memphis ganhou férias. E será que realmente ele respondeu? Será que realmente ele já recusou a proposta? Não estou aqui para dizer, por exemplo, que o Samir Carvalho está errado na informação dele, e também não estou aqui para dizer que o Macedo também está errado na informação dele. Uma coisa é fato. O Memphis precisa tirar as suas férias? Absolutamente que sim. Como todos os jogadores tiraram, ele também vai merecer ali o seu período de descanso. Mas eu, particularmente, trato o Corinthians como prioridade. Pega um dia, faz uma reunião virtual, conversam, falam os números, discutem. Vai aceitar? Não vai aceitar? Cada um segue sua vida. Por quê? Porque toda essa indefinição atrapalha principalmente os planos do Fernando Diniz. Hoje, o Fernando Diniz conta com o Memphis, claro, até determinada altura. Eu já fiz um vídeo falando para vocês que o Diniz, inclusive, já vê opções, como, por exemplo, o Caio César, que deve iniciar esse segundo semestre como titular, vai ganhar, de repente, até mais espaço como protagonista, com toda essa indefinição envolvendo o Memphis. O Diniz sabe que a situação é difícil, mas, para mim, poderiam resolver sim, se quisessem. Para mim, o Memphis poderia se reunir, Marcelo Paz, Osmar Stabile e tudo mais, os representantes dele, resolver isso de uma vez por todas. Eu volto a dizer a vocês, eu acho que o Memphis não fica. Toda aquela história, buscando patrocinadores e tudo mais, para mim, tudo aquilo era conversa. Eu já falei para vocês que os políticos do Corinthians não querem a permanência do Memphis. Aqueles políticos que o Memphis, com razão, criticou após o título da Copa do Brasil. Aqueles mesmos políticos que o Memphis criticou, hoje ajudam e, em algumas vezes, até tomam as decisões pelo atual presidente do clube. Diferente do que eu gostaria que acontecesse. Quem me acompanha sabe, eu gostaria que o Memphis permanecesse. Para mim, é um jogador fundamental para a Libertadores da América, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Foi protagonista nos 3 títulos que o Corinthians conquistou com ele no grupo. Então, mas é aquilo que eu falei para vocês. Não tem definição. O Memphis respondeu? A resposta do Memphis é que ele recusou a proposta? Ou o Memphis ainda não respondeu? O fato é, a resposta do Memphis é aguardada pelo Corinthians e nós, torcedores, também aguardamos essa resposta. Quem não quer que o Memphis fique, está aguardando e está torcendo para que ele realmente não fique. E quem quer que ele fique, claro, está torcendo para que as coisas sejam resolvidas pela renovação. Enfim, tomara que não se arraste por muitos dias e que isso tem que ser resolvido quanto antes quanto antes possível. Já falei para vocês, para mim, o Corinthians deve e tem que ser tratado como prioridade. Então, vamos aguardar, que eu acredito que nos próximos dias deveremos ter aí alguma informação mais correta em relação ao futuro do jogador.
Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado desse vídeo e também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nosso, um abraço e vai, Corinthians!